Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, estamos começando mais um programa, hein? E quando começa o programa, Cardinô, muita gente fica perguntando sobre o horário. Geralmente a gente coloca todo dia 19 horas. Eu digo geralmente porque às vezes pode ser antes, às vezes pode ser depois. É internet, né? O que é mais lógico você fazer é se inscrever no nosso canal. Porque quando você se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, o que acontece? O YouTube te avisa. Quando você curte nossa fanpage lá no Facebook, o Facebook te avisa. E quando você também segue a gente no Instagram, no Twitter, toda a postagem que a gente coloca, o pessoal aí do Instagram, do Twitter também te avisa, tá? Na questão do YouTube é fundamental, até porque o YouTube não é considerado uma rede social. YouTube é um site de busca, né? Onde você procura por aquele assunto que você tem interesse. Se você tem interesse nesse conteúdo que eu estou colocando aqui diariamente, então vai lá, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho, porque assim você está precavido e todo dia, quando a gente coloca o vídeo, você é imediatamente avisado. Eles te mandam, se você for do Gmail, né? Eles podem te mandar, inclusive, um e-mail. Eles avisam no seu celular, sai a notificação. Quando você não aciona esse tipo de notificação, mas bota o sininho, aparece na sua primeira página do YouTube, quando você vai buscar algum vídeo, que tem vídeo novo aqui do canal do Cardinô. Beleza? Então é muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque dessa maneira você dá uma força pra gente e, ao mesmo tempo, se você tem interesse nesse conteúdo diário que eu estou colocando, você tem condição de ver todo dia, tá? E eles avisam rapidinho. Então, quando acabei de colocar, né, postou, eles te avisam e você já vai compartilhando, assistindo, comentando. Muito obrigado a você aí por essa audiência. Hoje no programa eu gostaria de falar, né, que não tem carnaval. Ué, não tem carnaval? Você pode até me criticar por isso, porque na realidade não tem o carnaval público, aquele carnaval que a gente está acostumado. Não teve Galo da Madrugada, né? No Olinda também foi proibido o carnaval. Mas no setor privado, a gente observa, não apenas aqui no estado de Pernambuco, mas em diversos pontos do país, blocos saindo. São Paulo, inclusive, parece que liberou geral. Né? Parece que liberou geral. Muita gente tem me chamado a atenção sobre isso aí, perguntando: e a pandemia acabou? Todo mundo só fala de guerra, 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 guerra. É a Ucrânia, é a Rússia, e acabou a pandemia. Tem gente, inclusive, que botou aqui nos comentários falando: agora os comentaristas de política estão falando de Rússia e os comentaristas de saúde estão falando de Ucrânia. Oh, meu Deus do céu. É impressionante, né? Enquanto isso, aqui no estado de Pernambuco, nós tivemos um fato lamentável no sábado que denota toda a violência que a gente está vivendo. Houve um tiroteio ali na área do Quinto Jardim Boa Viagem, um bang-bang, relatados tiros e mais tiros. O 19º Batalhão, que é o batalhão que toma conta da área de Boa Viagem, informou que realmente houve ocorrência. Ligaram para o 190 falando sobre o tiroteio. Tá? Isso na orla marítima. Entretanto, ninguém foi preso. É impressionante essa situação porque a área de Boa Viagem, da Avenida de Boa Viagem, ela é coberta por câmeras. Inclusive, para evitar os constantes furtos dos quiosques, o pessoal, o comerciante de lá, financiou mais câmera e financiou até drone para a polícia militar, que parece que não usam. Parece que não usam. Infelizmente, houve essa situação e nenhuma providência foi tomada. Enquanto isso, a polícia foi acionada diversas vezes, juntamente com o PROCON, para fechar bar, restaurante. E o que esse bar, restaurante estava fazendo? Gente sem máscara. Porque não estava com o passaporte da vacina. O restaurante não cobrou o passaporte da vacina. Nessa altura da Omicron, né, que muitos e muitos países já aboliram máscara, já disseram que
não é mais uma pandemia, é uma endemia, e a gente se preocupando, enquanto a força policial tá aí fechando bar, restaurante, os bandidos dando tiro em Boa Viagem e ninguém preso. Aquele famoso ninguém que quem conhece meu programa sabe, vez por outra ele pratica crime e o ninguém acaba preso. Exatamente ele, o ninguém, acabou preso. Por outro lado, a gente vê, né, pela estatística da criminalidade no meu estado, no estado de Pernambuco, que é uma situação preocupante. Nós saímos agora de uma greve da Polícia Civil, os policiais voltaram porque o sindicato foi sufocado, os sindicatos policiais civis teve todo o dinheiro apreendido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Até mesmo o dinheiro do próprio presidente do sindicato, ele tinha na conta dele pessoal R$ 12 mil, o dinheiro foi apreendido para pagar a multa de R$ 300 mil por dia. Os policiais não conseguiram o valor que queriam e tiveram que voltar para as delegacias chupando o dedo e insatisfeitos, evidentemente. E aquela história que eu estava falando. Enquanto isso, Pernambuco figura como o terceiro estado do país com mais homicídios. O terceiro estado do país com mais homicídios. Enquanto isso, também saiu o IBGE do ano passado, o último trimestre, mostrando que Pernambuco, com 19,9%, é o estado de maior desemprego no país. Pode um negócio desse, não? Maior desemprego no país. Eu já tinha feito aqui um programa relatando a questão do desemprego e disse para vocês que essa questão do desemprego chama atenção porque sempre são dois estados na frente. Aliás, primeiro, segundo lugar, e às vezes o segundo vai para primeiro, o primeiro volta para o segundo, são dois estados nesse país. Dois estados que têm uma política muito parecida. E são estados que têm parque industrial, são dois estados que têm petróleo, refino de petróleo. Não deveriam estar nessa situação. São estados que são verdadeiras potências econômicas no Nordeste. Ora é a Bahia, ora Pernambuco. Me explica aí, põe aí no comentário por que isso acontece. E eu estou falando aqui naquela história que sempre comento, do 2 mais 2 tem que dar 4. 2 mais 2, 4. Ou você acha que dá 5? Ou você acha que dá 5? Nós estamos falando aqui das carteiras assinadas, do IBGE, do PNAD, da pesquisa do último trimestre do ano passado, que comprovou, de novo, primeiro lugar Pernambuco, segundo Bahia. De novo, outra vez, quem aguenta uma situação dessa? Bom, e a gente ainda convive com denúncias e mais denúncias. Hoje mesmo eu recebi a questão do transporte público, né? Porque muita gente falando sobre a guerra, né? Me criticaram até porque eu falei sobre a guerra. Sim, mas a guerra é preocupante mesmo. Hoje mesmo eu vou falar de novo sobre a guerra. Preocupa mesmo, tá? É um assunto que preocupa o mundo todo. Agora, presta atenção, você falar de pandemia, mandar o povo ficar em casa, você simplesmente falar que não tem carnaval, quando São Paulo e Rio de Janeiro estão aí fazendo carnaval, né? Mas enquanto isso, o transporte público com ônibus reduzido, de novo, o povo atolando. O transporte público brasileiro é um dos mais caros do mundo. Eu estou falando do Brasil todo. O de Pernambuco não fica atrás, não. Presta atenção, agora mesmo uma empresa de aplicativo de transporte da Alemanha fez uma pesquisa no Brasil demonstrando que o brasileiro comum gasta 20% do dinheirinho do seu salário só em transporte. Não, não é o feijão, o arroz não, meu amigo. Não é a galinha, não. É a galinha final de semana. E olha lá, aquela galinha de domingo. 20% do salário do cidadão brasileiro é para transporte público. É um absurdo. O cara ganha 100, R$ 20 fica o quê? Para o ônibus, para o metrô. Absurdo.
Ah, mas cá de novo, eles vão melhorar. Quando que eles vão melhorar? Quando que eles vão melhorar? Agora, de roubar, não para de roubar. Eu falei no início dessa pandemia, muita gente me criticou por conta do que eu falei. Beleza, tô acostumado. Mas eu disse. Falei, olha, quem tá dizendo aí que tá fazendo muita coisa, tá roubando, viu? Olha o que eu tô falando. Vai se trubicar. Aqui no meu estado são 7 processos federais, 7 OS aí sendo fiscalizadas ainda, respirador para porco, e eu tô falando só na área da saúde, viu? Só na área da saúde. Na área da educação já tem um monte também. Já tem um monte também. E agora nós temos de novo uma denúncia. Documentos do Tribunal de Contas da Paraíba atestando que 37.080 ampolas que foram repassadas da Prefeitura do Recife para lá foram simplesmente descartadas. Você sabe por que, que eles mandaram daqui para lá, né? Por que, que eles mandaram os remédios daqui para lá? Mandaram porque compraram remédio que não precisava, não necessitava, em excesso, e olha que ainda tem problema de superfaturamento. Mandaram para lá porque iria vencer. Falaram, se a bomba estourar aqui é ruim. O cara de lá é do mesmo partido, né? Manda para lá, deixa a bomba estourar porque é do mesmo partido. Parece que a bronca tá do tamanho de um trem. Tem uma deputada que está denunciando e não foi se colar, colou e não colou. A primeira reunião da Ucrânia com a Rússia, os embaixadores, a diplomacia, não funcionou. Agora, se vê um avanço, vai ter uma segunda rodada, a gente vai acompanhar. Agora, nada disso estaria acontecendo se a Ucrânia já tivesse sido aceita na União Europeia. É lamentável, né? Esse tempo todinho e os europeus não colocaram dentro da União Europeia um país que atende os requisitos. Inclusive, quando a Ucrânia se livrou de todas as armas nucleares, entregou para a Rússia, porque fazia parte da União Soviética, né? Quando entregou, havia a promessa de que o bloco europeu, inclusive a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, iria proteger a Ucrânia e a independência da Ucrânia. Não era para ter aquela guerra de 2014, quando a Rússia já invadiu a Crimeia, e essa agora nem se fala. É lamentável. Inclusive, o próprio presidente da Ucrânia lamenta e quer agora que o país seja aceito imediatamente na União Europeia. Com a ofensiva russa em curso, a Ucrânia quer voltar-se o quanto antes para o Ocidente e escapar à órbita de Moscovo. Esta segunda-feira, o presidente ucraniano voltou a pedir à União Europeia para permitir a adesão imediata do país ao bloco, um processo que normalmente leva anos. Apelamos à União Europeia para a adesão imediata da Ucrânia, através de um novo procedimento especial. Para a Presidente da Comissão Europeia, esse é o caminho natural. Em entrevista à Euronews, Ursula von der Leyen disse que, com o tempo, a Ucrânia deve juntar-se ao bloco. Temos um processo com a Ucrânia que é, por exemplo, integrar o mercado ucraniano no mercado único europeu. Temos uma cooperação muito estreita. Eles fazem parte da nossa família. Eles são de nós e queremos que eles façam parte. Mas esta segunda-feira, o porta-voz principal da Comissão Europeia lembrou que o assunto teria de ser discutido pelo Conselho Europeu, onde se adivinham debates intensos. Ouvimos a mensagem do presidente Zelensky a apelar a um processo de adesão acelerado e rápido. Mas permitam-me que recorde que a Comissão funciona com base num mandato que recebe para negociar. Não somos nós mesmos a definir esse mandato.
A Ucrânia não está só nesta ambição. A Albânia, a Sérvia, a República da Macedónia do Norte e Montenegro aguardam impacientemente para se sentar à mesa de igual para igual com outros líderes europeus. A Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Moldávia também têm aspirações idênticas. A ONU fala no número aí de cerca de 300 mil refugiados por conta da guerra. Se a guerra persistir, esse número vai chegar à casa de milhões. Isso aí é um prognóstico da própria ONU. Neste momento, essas pessoas estão tentando sair da Ucrânia e tem até uma situação, né, que tanto portugueses quanto brasileiros estão enfrentando. Por exemplo, se a pessoa reside na Ucrânia, mas não é cidadão ucraniano, tá? É apenas um título para trabalho, um visto momentâneo, até turismo, tá? Um visto temporário. Agora, se for permanente, se ele já for cidadão ucraniano, ele, se ele for maior de 18 anos, ele não pode deixar o país, porque ele é convocado pelas Forças Armadas. É um problemão. E agora a Europa está tentando cuidar dessas pessoas que se encontram em fuga da Ucrânia. Com a casa às costas e vidas em suspenso, milhões de ucranianos procuram um porto seguro e rumam a oeste. Enquanto isso, na União Europeia prepara-se a chegada dos refugiados. A Roménia, que faz fronteira com a Ucrânia, está na linha da frente da nova vaga migratória. É aqui que estão a chegar pessoas como Svitlana, de 25 anos. Dá-me vontade de chorar a toda a hora porque vejo o que aconteceu em várias regiões. Na nossa região as coisas estão tranquilas, mas há adultos e crianças a morrer. E eles têm a audácia de dizer que fomos nós a provocar isto. Nas zonas de fronteira com a Ucrânia, muitos romenos de todo o país ajudam as autoridades a gerir o fluxo de refugiados. À chegada, os ucranianos recebem comida quente e bebidas, mas para os voluntários faltam mãos para tanto trabalho. É chocante porque a maioria de nós fica em casa no calor e na sua vida normal, mas estas pessoas estão a viver um pesadelo. São mais de 500 mil as pessoas que deixaram a Ucrânia para se refugiar em países vizinhos, diz a Organização das Nações Unidas. Bruxelas quer garantir a quem chega a proteção temporária por um período de pelo menos 3 anos a partir de quinta-feira. Os Estados-membros apelam à Comissão Europeia para que ative a Lei Europeia de Proteção Temporária, que é um regulamento adaptado a uma situação específica com milhões de pessoas que chegam, para que possam ter proteção adequada e direitos adequados. Estou pronta para apresentar isso para uma possível decisão já na quinta-feira. Enquanto isso, o cenário repete-se a cada hora, a cada minuto. Ucranianos deslocados rumam ao Ocidente à procura de qualquer ajuda possível. A denúncia está no Tribunal de Contas daqui e no Tribunal de Contas da Paraíba. A deputada Priscila Krause, de Pernambuco, informou que sedativos comprados em excesso pela Prefeitura do Recife na pandemia foram incinerados em João Pessoa, na Paraíba. Incinerados. Olha aí o documento do Tribunal de Contas da Paraíba atestando que 37.080 ampolas repassadas da Prefeitura do Recife, a capital paraibana, foram descartadas. A deputada estadual Priscila Krause disse pelas suas redes sociais e também num informe de um blog que o Tribunal de Contas da Paraíba, em documento divulgado pela parlamentar, constatou que entre o quantitativo de ampolas dos medicamentos cedidos ao município de João Pessoa pela Prefeitura do Recife ou governo de Pernambuco em 2021,
houve o descarte de ao menos 37.480 unidades do medicamento. O prejuízo chega a R$ 308.899,80. Eu estou falando aí o prejuízo é por baixo, entendeu? É uma situação aí por baixo. E aí houve a denúncia, né, de mais 19 mil frascos do antibiótico cloridrato de cefepima, próximos já de perder a validade nos almoxarifados da Secretaria de Saúde do Recife e também de Pernambuco. A própria deputada fez a denúncia por suas redes sociais. Foi um vídeo e eu vou colocar para você ouvir a própria deputada e saber o que ela está dizendo, o que ela está contando. Acompanhe. Vocês lembram que ano passado eu fui barrada no almoxarifado da Prefeitura do Recife quando fui verificar milhares de ampolas do sedativo Propofol que estavam prestes a perder a validade? Pois eu descobri que parte desses sedativos foi incinerada. Trago essa notícia porque, diante dessas compras desmedidas das gestões do PSB, já temos um outro caso de insumo perdendo a validade. É o caso que eu trouxe ontem, do antibiótico cefepima. Sobre o caso do Propofol, tivemos acesso a esse documento do Tribunal de Contas da Paraíba, informando que 37 mil ampolas que foram repassadas pelo Recife para o município de João Pessoa foram jogadas fora porque perderam a validade. De acordo com essa outra auditoria, agora do Tribunal de Contas aqui de Pernambuco, a verdadeira motivação para esses repasses às pressas desses materiais médicos para outros municípios ou outros estados seria para não deixar que os medicamentos vencessem sob a responsabilidade do Recife ou do estado de Pernambuco. Ou seja, uma ocultação de provas que prejudica diretamente o interesse público. O Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado já contam com auditoria e inquérito abertos para apurar e responsabilizar os gestores. O cidadão pernambucano não pode ser vítima duas vezes, da pandemia e da má gestão. Infelizmente, é mais uma denúncia que se concretiza, porque já havia informação de compras em excesso de materiais. Para você ter uma ideia, tem material que mesmo com pandemia, para se utilizar, a Prefeitura do Recife, o governo, o estado todo de Pernambuco, iria ter uns 100 anos aí para frente. E são materiais perecíveis, tem prazo de validade. Aí, ó, já tiveram que botar fogo. 300 mil reais e tralalá, incinerados. O material aí do Tribunal de Contas da Paraíba, que já foi enviado ao Tribunal de Contas de Pernambuco, no âmbito de investigações de lá, sobre os estoques da Prefeitura do Recife e do governo de Pernambuco, 20 mil ampolas enviadas pela Secretaria de Saúde do Recife ao município de João Pessoa chegaram à Central Municipal de Abastecimento Farmacêutico apenas em 15 de abril de 2021. 15 de abril de 2021. E olha, vejam vocês, eu estou falando 15 de abril, ano passado. Esse material, que é um material difícil, inclusive, de achar pessoas que precisem, tá? Difícil. Só tinha 15 dias mais para expirar o prazo de validade. Estou falando de remédio, não podia usar. E aí, no documento que você está vendo, o Tribunal de Contas da Paraíba evidenciou que os lotes recebidos pela Central Municipal de Abastecimento Farmacêutico, o CMAF, né? CMAF, na data de 15 de abril de 2021, foram todos descartados sem utilização e distribuição. Estava fora de validade. Você sabe até como funciona a burocracia. Você chega no depósito, você vai ver quem é que está precisando. Só nisso aí você leva mais de 2 semanas. 15 dias são 2 semanas, praticamente. Né? O próprio relatório de acompanhamento do Tribunal de Contas de Pernambuco registra que há indícios que apontam que essas transferências tiveram como
movimentação simplesmente para não deixar que o medicamento tivesse seu prazo de validade expirado nas dependências das secretarias de Pernambuco e do Recife. Famoso se colar, colou. E aí eu estou colocando aqui aspas, porque é o documento do Tribunal de Contas da Paraíba que está chamando a atenção do Tribunal de Contas daqui. E também é evidente da polícia, para ver o que vai fazer. E aí o documento diz assim: é uma ação deliberada das gestões para ocultar provas de compra superdimensionada que marcaram a administração do município. Das 590 mil ampolas compradas emergencialmente ainda na administração do ex-prefeito Geraldo Júlio, cerca de 440 mil foram repassadas a outros estados e municípios há poucas semanas do fim da validade dos produtos. Para o município de João Pessoa, foram repassados 93 mil ampolas, ou seja, 15,8% da compra do Recife. No mínimo, a população do nosso estado, de Pernambuco, estava pagando para a população de outro município, de outro estado, que já tinha verba federal para comprar, já tinha recursos para comprar esse tipo de medicamento. E aí o documento é muito claro: 37.480 ampolas incineradas. Neste momento, o Tribunal de Contas de Pernambuco já tem 2 auditorias sobre esse tema. Os relatórios estão concluídos, mas não foram julgados. O que a gente espera, né? Depois de respirador para pouco, avental fajuto, máscara que não funcionava, tudo isso aferido pelo Ministério Público Federal, está tudo na Justiça Federal, são processos em andamento. A gente espera que mais um seja levado adiante para que a gente algum dia veja uma pessoa que coma dinheiro, né, furte dinheiro, roube dinheiro da saúde, vá para a cadeia. As notícias que chegam da Ucrânia são desanimadoras nesse momento. Rússia intensifica ataques a Kharkiv. ONGs denunciam o uso de bombas de fragmentação. Rússia e Ucrânia concluem primeira rodada de negociações sem cessar fogo imediato. E tem outra manchete aqui, ó. Rússia e Ucrânia, após reunião sem acordo, explosões são ouvidas em Kiev. E eu vou colocar para você um pronunciamento do jurista Ives Gandra sobre essa situação lá da Ucrânia, o bombardeio, né, que o país está sendo vítima, e também um pouquinho da história, né? Quem é que tem razão nesse conflito? O mundo está de novo à beira da possibilidade de um conflito de grande envergadura. Putin é semelhante ao Hitler. Desde que assumiu o poder há 22 anos, ele tem procurado tornar a Rússia um grande império. Com praticamente as operações que fez na Geórgia, na Chechênia, a aquisição, a incorporação da Crimeia à nação russa, demonstra o seu espírito expansionista. Como Hitler, ele trabalha no sentido de que os ocidentais não sabem reagir. E se ele for um cidadão, um ditador semelhante ao Hitler, ele vai avançar em todos os países por falta de resistência da comunidade internacional. A sensação que eu tenho é de que Putin é semelhante ao Hitler, um ditador que não respeita, invade, como aconteceu agora com a Ucrânia, e o Biden está mais para Chamberlain na Segunda Guerra Mundial, que foi afastado por Churchill, este sim um estadista que soube como enfrentar Hitler. Nós estamos perante um risco de guerra mundial. Ele sabe perfeitamente, o Putin, a maior dificuldade dos Estados Unidos e da OTAN auxiliar um país como a Ucrânia. Ele está com todas as suas forças na fronteira, tendo outras fronteiras com aliados, como Belarus, que é um país
filo-soviético, filo-russa, de tal maneira que ele sabe perfeitamente que ele está com as melhores cartas nesse jogo internacional. Biden teria uma de duas: ou por apelo da Ucrânia mandar tropas e armas para poder enfrentar os russos, daí efetivamente correndo o risco de um aumento do conflito, ou então só mandar armas, mesmo assim isso será insuficiente pela impossibilidade de se enfrentar o exército soviético, com toda a força que o exército soviético tem. E se nós analisarmos a OTAN, ela é fragilizada depois que desapareceu a União das Repúblicas Soviéticas. A OTAN hoje está tentando se reunir novamente, se reorganizar, mas também não está demonstrando grande capacidade de enfrentar. Então, o Putin está jogando suas cartas. Nós estamos na invasão da Ucrânia como o Hitler estava na invasão da Tchecoslováquia. Tinha prometido garantias, etc., e invadiu a Tchecoslováquia contra as expectativas de franceses, ingleses. E a Rússia, depois de ter feito, inclusive, um tratado de respeito das fronteiras da Ucrânia, resolveu derrubar e dizendo que a Ucrânia pertence à Rússia. Então, neste jogo, a essa altura, vai depender muito do tipo de reação que os Estados Unidos e a OTAN possam ter com a possibilidade de mandar soldados e armas para a Ucrânia. Porque se não o fizer, a Ucrânia se transformará em mais cedo ou mais tarde um país anexado na Rússia, e a fragilidade ocidental levará também a China nesse teste que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, tentar conseguir conquistar definitivamente Taiwan. Em última análise, o cenário de 1939, quando nós tivemos Hitler invadindo a Tchecoslováquia contra todas as promessas de que não o faria, e Putin, que é um ditador também, fazendo o mesmo, e invadindo a Ucrânia com todas as sanções que não vão surtir muito efeito sobre a Rússia, nós corremos o risco de, se não houver um estadista, que o Ocidente demonstrou não ter no momento, capaz de enfrentar e unir as forças ocidentais, de termos a perda da Ucrânia, um sentido expansionista ainda maior da Rússia, que passará para outros países, Estônia, Moldávia, etc. E, com certeza, a China, percebendo a incapacidade de reação dos Estados Unidos, como sempre considerou Taiwan território chinês, tentará invadir Taiwan, o que, em função do tamanho das forças da China, poderá durar algum tempo, mas o resultado é previsível. Enfim, estamos, como em 1939, à beira de um conflito de larga escala. O que eu espero é que apareça um estadista no estilo de Churchill. E, infelizmente, os que aí estão não demonstram valor suficiente para poderem se impor ao novo Hitler do século XXI, que é o ditador russo chamado Putin. Muito se tem falado em nova ordem mundial. Mas o que seria uma nova ordem mundial? Isso que nós estamos vendo na Ucrânia, para mim, pode ser até o final. Não pode ser uma nova ordem. Até porque nós ficamos, cidadãos do mundo, submissos a homens que a qualquer momento podem apertar o botão, do outro lado apertam o botão, todo mundo apertando o botão, e esse planeta simplesmente deixa de existir. Dias melhores pra gente, viu? Bom dia. Cardinô.